A diretoria de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna público editais de iniciação científica para servidores e alunos da Universidade Federal de Uberlândia e para estudantes de ensino médio. O edital número 01/2014 é de convocação de projetos de pesquisa para bolsas de iniciação científica PIBIC CNPq/UFO e tem inscrições abertas apenas para alunos dos cursos de graduação da UFO. O edital número 02/2014 é para o Programa de Iniciação Científica PIBIC-EM CNPq/UFO e é direcionado a alunos do ensino médio que, junto com o professor da UFO, devem desenvolver um plano de trabalho de 12 meses vinculado a um projeto de pesquisa. Este edital tem as inscrições exclusivas para professores e técnicos da UFO, com titulação mínima de mestrado. Alunos de graduação não podem concorrer. Mais informações no site comunicaufo.br. A geração de empregos formais em Uberlândia vem registrando quedas consecutivas nos últimos meses. A boa notícia agora é que no mês de julho houve uma pequena recuperação. O setor responsável pela retomada na geração de novos postos de trabalho é o da construção civil. Em julho, Uberlândia registrou 11.179 contratações e 11.095 demissões. No saldo de 84 novos empregos, 39 são desta área. Temos que considerar também que 39 novos postos de trabalho não é um grande número, né? Mas sim é uma recuperação considerável. O mercado de trabalho ainda é instável. Os dados apresentados no relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, assustam, diz a coordenadora do Sistema Nacional de Emprego em Uberlândia. Situação que, em parte, é justificada pelas sazonalidades de 2014, afirma Maria de Lourdes. Teve aí o ano de Copa, é um ano de eleição. Então, com isso, o empresariado prefere aguardar como é que vai ficar a economia, né, para os próximos 4 anos. Porque pode haver aí uma mudança de governo. Então, essa insegurança de mudar ou não o governo, como é que vai ficar a economia, os empresários preferem aguardar antes de querer investir e querer crescer. A recuperação na geração de empregos ainda é tímida, mas a expectativa é de que a construção civil volte a contribuir para números mais expressivos. Só nesta obra, por exemplo, a expectativa é que surjam 40 novos postos de trabalho até a primeira quinzena do mês de setembro. O supervisor da obra revela que a maior dificuldade é encontrar mão de obra qualificada. Funções como a de pedreiro de acabamento e gestor de obra são as mais difíceis de se encontrar no mercado. Por aqui, só em agosto foram 40 contratações. A esperança é que as novas vagas sejam preenchidas o quanto antes. Nós temos em Uberlândia uma dificuldade grande, acho que no Brasil em geral, não só em Uberlândia, uma dificuldade grande em qualificação de mão de obra de acabamentos, mão de obra civil em geral, né? E não deixando de falar em gestão de obra, que também nós temos dificuldades de encontrar um profissional que tenha uma qualificação que nos atenda. A situação da falta de mão de obra é recorrente. O supervisor diz que, apesar de não haver profissionais disponíveis no mercado, a obra não sofre atrasos. Ainda assim, a situação se mostra como uma oportunidade para aqueles que estão à procura de emprego nesta área. Tem aí uma previsão de iniciar novos empreendimentos ainda este ano, e vão abrir, lógico, outras vagas na construção civil. As tentativas de fraude contra o consumidor cresceram quase 20% entre o período de junho a julho deste ano. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Serasa, esse resultado representa uma tentativa de fraude a cada 14,8 segundos no Brasil. A telefonia respondeu por 64.167 registros, totalizando 35,5% do total de tentativas de fraude realizadas no mês de julho. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Frank Rezende, que é o superintendente do PROCON. Frank, são dados alarmantes, assustam, né? Um crescimento muito grande em apenas um mês, de junho a julho. Aqui em Uberlândia, segue esta mesma preocupação? Boa noite. Boa noite, a preocupação é a mesma, né? Ainda mais que as relações de consumo, elas se ampliam, né, com a internet, e ampliando-se as relações de consumo, ampliam-se também as fraudes. E aí, quando a gente fala de fraude, é importante deixar claro, né, que a gente está falando principalmente nesses casos da proteção, e que às vezes não há
dos dados pessoais, dos dados cadastrais dos consumidores, que são indevidamente utilizados, né, quer seja para burlar a finalidade daqueles dados que foram apresentados, quer seja, às vezes, para autorizar determinados procedimentos que sequer foram comunicados ao consumidor devidamente. Dá um exemplo para mim e para os nossos telespectadores. Você estava conversando antes da gente começar a entrevista sobre exemplos claros disso, né? O tal do papel carbonado. Como é que é isso? Com frequência a gente tem verificado, inclusive, agradecer a parceria com a Polícia Civil, né, de Uberlândia, através da doutora Márcia, a gente tem encaminhado esses casos para que sejam investigados. Né, direto a gente recebe reclamações de consultores, né, de empresas de telecomunicações que visitam pequenas empresas que são mais frágeis, porque elas não possuem um departamento jurídico, levam ali um orçamento, mas esse orçamento, na prática, ele é preenchido através de um papel carbono, fica um original ali com aquela empresa, ele é um orçamento, se você achar interessante a nossa proposta, mas os dados vão junto com esse consultor. Como se a pessoa tivesse contratado. Exatamente. No final do dia, agindo de má fé, de maneira fraudulenta e criminosa, esses consultores enviam para as empresas que deveriam, por obrigação, checar a veracidade desses dados, inclusive através de documentos, de cópias, entrando em contato com o responsável legal. Isso não acontece e geram-se ali obrigações, seja na compra de produtos como smartphones, seja na contratação de serviços como linhas telefônicas, por exemplo. Então isso tem acontecido muito, a gente tem orientado os consumidores para se proteger nesse caso. Pois é, então vamos nessa parte de orientação. O que vocês orientam, dão dicas para os consumidores não caírem nesse tipo de golpe? Primeiro ele saber que ele tem uma série de direitos que o protege. O Código de Defesa do Consumidor ele tem um título específico sobre justamente essa proteção dos dados cadastrais. Ele tem que entender, por exemplo, que a responsabilidade da segurança desses dados ela é da empresa que presta o serviço, ou seja, o risco de guardar essas informações, tanto seja por sua finalidade, ou seja, para a autorização de determinadas contratações, é da empresa. A empresa que se coloca no mercado ela tem que assumir esse risco. Então é fundamental o consumidor se ver sim como a parte frágil na relação e tendo um problema, procure o órgão de defesa do consumidor para que a gente possa fazer a sua defesa. E ultimamente é uma enxurrada de gente ligando, telemarketing, gente visitando empresas. Se não ficar esperto, pode ser que você esteja sendo enganado sem saber. Exato. Né? E os dados, é importante ressaltar, eles são, do nosso caso, reflexo da nossa própria personalidade. Então, diz respeito ao direito fundamental, né, e esse é um tema que tem sido muito abordado dentro do direito do consumidor. Né, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor ela tem um caderno específico que trata... é esse que a gente está mostrando exatamente, agora, né? E fica como referência para os estudantes da área de direito, para os operadores de direito, os professores, porque é um tema que cada dia avança mais. Tá certo, Frank, muito obrigado pelas explicações. A gente espera que esses números tendem agora com o trabalho em conjunto do PROCON, não só de Uberlândia, mas de todo o país, também o trabalho da polícia também, para realmente tentar diminuir isso, porque isso assusta. A gente fica até com medo de passar qualquer tipo de dado sem saber especificamente para quem a gente está passando, né? Então é uma coisa que infelizmente está acontecendo muito, a gente espera que diminua aí nos próximos meses, que vocês consigam com esse trabalho de vocês. Muito obrigado, boa noite para vocês. Agradece, esse é o nosso objetivo. Obrigado. Tá certo, um abraço. Não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações.